Boa noite, cheguei Brasil. Boa noite, pessoal. Você que está entrando aí, já vai dizendo de onde você fala, de onde você está falando. Lúcia, boa noite, Lúcia. Lúcia eu sei, é lá de Cascavel. Lúcia que cuida da minha saúde, toda a minha família. De onde você fala? Vai entrando aí. Boa noite, cheguei Brasil, Canoas, Rio Grande do Sul. Nós não vamos demorar muito, viu? Vamos ser práticos e objetivos. Práticos e objetivo. E aí, boa noite, Goiânia. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. A Leila chegou também. Gente, vamos chegando aí. Boa noite a todos vocês. Chegamos. Cheguei, Brasil. Boa noite, Cascavel, água boa. Cadê Sertãozinho? Cadê Sertãozinho? Cadê Jaboticabal? Cadê o pessoal de Jaboticabal? Faz tempo que eu não vejo. Mato Grosso do Sul, Ribeirão Preto. Olha, Ribeirão Preto. Seja bem-vinda. Estamos aqui pertinho. Cheguei, Brasil, tô na fé. Boa noite, Cabo Frio. Daqui a pouquinho a Adriane vai falar com a gente aqui. Vamos tentar falar juntos aqui. O tema de hoje é não tenha medo. Não tenha medo. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema hoje. O medo é uma coisa terrível. O medo nos aprisiona, o medo nos paralisa, o medo tira a nossa identidade. Ou é quando nós perdemos a identidade que o medo se instala. Vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre isso hoje. Vamos lá, gente, vamos começar já, porque já tem um número legal de pessoas aí, vamos falar. Nós vamos falar hoje sobre o medo. O medo é fé negativa. Tudo aquilo que você espera que aconteça com você é uma crença. A gente acostumou a associar a fé com as coisas da igreja. Então, se você acredita que pode vender bexiga com água, você não diz que é fé, você diz que é qualquer coisa menos fé. Mas o que é fé? Fé é certeza. Quando você tem certeza que alguma coisa vai acontecer, que você vai conquistar, que vai dar, isso chama-se fé, que por sinal é crença. Os coaches dizem que existem crenças limitantes, crenças que limitam a gente. Não, na verdade não. Na verdade existe crença. A crença te leva até um certo patamar ou não deixa você ir até certo patamar. E é interessante que a Bíblia diz que nós vivemos de fé em fé, ou seja, evoluindo a cada dia. Você precisa evoluir na fé. A fé é o que te faz vencer o mundo. Essa é a nossa vitória. A nossa fé. Essa é a vitória que nos faz vencer o mundo. A nossa fé, certeza. Porém, o medo também é certeza. Quando você está com medo, é porque você tem certeza que alguma coisa vai acontecer de errado. Isso pode acontecer por quê? Porque você perdeu o controle da situação. Toda vez que a gente perde o controle da situação, a gente tem medo. Por quê? Nós temos medo do desconhecido. Tudo que é desconhecido, a gente tem medo. Isso é até certo ponto, é para nos proteger, mas quando ele passa dos limites, começa a nos prejudicar, porque nos paralisa. O pior de tudo, o medo nos faz esquecer quem somos. Eu fiz um vídeo que está viralizando de novo aí. Toda vez que eu falo do desespero, da angústia, eu vou contar brevemente o que eu passei. Quando eu estava bem, vivendo na igreja, de altos e baixos, mas ia levando. De repente, desmoronou tudo. Eu perdi o controle de tudo. Perdi o controle da minha saúde, perdi o controle da minha vida pessoal, perdi o controle da minha vida de casamento, perdi o controle da minha vida mental. Eu fiquei confuso porque eu não entendia porque aquilo estava acontecendo. Imagina você. Eu era uma pessoa que passava de 6 a 8 horas no ar na TV. Eu gravava aqui para o Brasil,
eu fazia ao vivo para a Europa, fazia ao vivo para a África, participava de uma igreja internacional, né? E até tem um pessoal de Portugal aí que deve conhecer muito a Igreja Maná. A Igreja Maná, onde eu aprendi os primeiros passos sobre a fé que eu exerço hoje. O apóstolo Jorge Tadeu é um homem de Deus, mas é um homem. E ensina muito sobre fé, mas tem lá os seus recursos como homem de entidades, né? Entidade de instituição, que é como todo mundo. Então o que acontece? Eu era uma pessoa que estava à frente de muita coisa, eu ensinava muita gente, e pela fé as pessoas recebiam cura, recebiam mesmo, prosperavam. Eu vi pessoas paralíticas andarem, eu vi pessoas que tinham doenças incuráveis serem curadas. Para vocês terem uma ideia, uma certa vez, fazendo um programa pelo rádio, uma pessoa ligou desesperada que a filha estava com glaucoma e estava perdendo a visão. Eu disse a ela o seguinte, faz o seguinte, você tem um copo de água aí? Tem. Pega o copo de água e lava os olhos dela agora, que ela vai ficar curada. Queridos, vocês podem até não acreditar. Aquela mulher acreditou tanto na palavra que eu falei, que ela foi lá, lavou os olhos da menina, adolescente, e a menina ficou curada na hora, pela fé dela. Então, eu tinha essa coisa de estar à frente, ajudando muita gente, trazendo alegria para muita gente, pela fé. E, de repente, eu perdi tudo, perdi o controle de tudo. E aí, a primeira coisa que se instalou na minha vida foi o medo. Porque você parece que esquece quem você é. Porque luta acontece para todo mundo. A própria Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Só que você não fica na aflição. Quando você sabe quem você é, vem a aflição, você olha para a aflição e diz, eu vou vencer. Você sabe o que fazer, você sabe o que falar, sabe o que esperar e pronto, você vence. Mas quando você esquece quem você é, por algum motivo, dá um chute, você esquece quem você é, a primeira coisa que instala na sua vida é o medo. E com o medo vem o desespero, vem as crises de ansiedade, parece que você fica separado de Deus, porque até então eu acreditava que havia um Deus lá fora. E parece então que Deus não fala com você, fica tudo bloqueado, mas não é, tudo a sua mente. A batalha acontece na mente. E geralmente quando a gente é de igreja, a gente acha que é o diabo que está batalhando, né? A gente acha que é o diabo que está lutando, é o diabo que está fazendo. A gente, quando está na igreja, a gente dá mais poder ao diabo do que o próprio Deus. Pelo menos eu era assim. Eu sabia do poder de Deus, mas a gente está sempre falando que o diabo está fazendo isso. Então, o desespero. Quando eu acordava pelas madrugadas, e eu não sabia o que fazer, porque eu acordava, eu não via ninguém para me ajudar, eu não conseguia falar com as pessoas, eu levantava e começava a orar, eu chorava muito, eu ficava desesperado, a ponto de eu sair 3, 4 horas da manhã caminhando para ver se eu melhorava. Porque eu não conseguia ficar dentro de casa, ia me dar um desespero, eu saía correndo. Aquilo era um medo, porque eu não sabia controlar aquilo que estava acontecendo comigo. Por quê? Pela primeira vez, eu me senti inútil, eu me senti improvável, eu me senti sem condições de fazer nada. Então, sem saúde, sem a mulher, os filhos totalmente abalados contra mim na época, e a igreja todinha também abalada, finanças eu perdi, e aí vem o problema. Muita gente diz assim, dinheiro não traz felicidade, mas pobreza também não, e dívida também não. A dívida só traz desespero. Então começam os telefonemas do banco, ameaças de tomar seu carro, ameaças de tomar sua casa, ameaças de irem lá no seu trabalho para te cobrar, ameaças de bloquear o seu salário, ameaças. Você se sente humilhado, mas humilhado, sem força nenhuma, você se sente um nada.
E isso começa a fazer um turbilhão na tua cabeça, que você começa a esperar que aquilo aconteça na manhã seguinte. Então quando você acorda, você fala, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. E de repente você se sente desamparado, totalmente desamparado, sem ninguém no mundo. E eu já falei aqui que Josué, ele se sentiu assim. Ele se sentiu desamparado, se sentiu sem ninguém, se sentiu com uma responsabilidade tremenda e não sabia o que fazer. Deus aparece para ele e diz algumas coisas. A primeira é: eu mandei você ir, eu estou com você. Seja forte e corajoso e não tenha medo. Seja forte e corajoso e não tenha medo. Elias também ficou assim. A Adriana está me lembrando aí. Elias também ficou assim. Elias caiu numa depressão tão profunda. Veja só, Elias tinha feito cair fogo do céu. E não há na Bíblia nenhum relato que diga que Deus mandou ele fazer aquilo. Ele foi lá e fez, pela fé, e aconteceu. E ele matou 400 profetas de Baal. Ele era um cara que era para se sentir poderoso, mas de repente chega uma palavra para ele. Aí que tá. Sempre tem um gatilho. Sempre tem uma palavra, alguma coisa que mexe com a nossa cabeça. A mulher Jezabel disse, eu vou te matar. Eu vou te matar. Ela falou de alguma forma lá com ele, que mexeu com ele, ele saiu fugido. Caiu em depressão e pediu a morte. Elias, um homem que fez cair fogo do céu, pediu a morte. Eu também pedi a morte. Se você está nessa situação, se você está passando por essa situação, eu vou dizer uma palavra só para você. Ele te fará sorrir novamente e saltar de alegria. Ele te fará sorrir novamente e saltar de alegria. Só que no momento que você está passando tudo isso, você está achando que não vai conseguir. Mas eu vou dizer para você, calma, você vai conseguir. Eu quero que todo mundo escreva aí, eu vou conseguir. Escreve aí, eu vou conseguir. Mesmo você que não está passando por isso, escreve. Eu vou conseguir. Tudo que eu falo acontece. Eu vou conseguir. Escreve aí, eu vou conseguir. Escreve aí, eu vou conseguir. Eu não sei o que você vai conseguir, mas você vai conseguir. Só que quando o medo se instala, é o que eu disse para você. A primeira coisa que você esquece é quem é você. Você não se lembra das vitórias que você teve. Você pode ter vencido. Elias tinha matado 400 profetas. Ele não se lembrava mais disso. Ele só queria morrer. Ele estava com medo. A primeira coisa, quando o medo se instala, é que a gente esquece quem a gente é. A segunda coisa que a gente esquece é quem Deus é. A gente esquece totalmente quem a gente é e quem é Deus. Então, o medo se instala porque você perde o controle das coisas. Quem gosta de anotar, anota aí. Quando você perde o controle das coisas, a primeira coisa que vem é o medo. O medo de fracassar, o medo de falir, o medo de não dar conta, o medo disso, o medo daquilo. Mas eu quero dizer para você que você precisa fazer duas coisas hoje. Primeiro, lembrar quem você é. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, sou amado de Deus, sou amada de Deus, sou incondicionalmente amado. Escreve aí, eu sou incondicionalmente amado ou amada. Eu sou incondicionalmente amado ou amada. Lembre-se de quem você é. Você é filho ou filha amada. Você é filho ou filha amada. Você é filho ou filha amada. E tem uma coisa que o pai faz pelo filho, pai de verdade, né? Quando ele vê o filho em perigo, ele morre, mas ele não deixa o filho morrer. Escuta isso que eu estou te falando. Quando o pai é um pai amoroso e ele vê o filho em perigo, ele pode até morrer, mas o filho dele não vai morrer. Não é o caso de Deus, que não morre nunca, mas ele não vai te deixar morrer. Então, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Deus fala através das pessoas.
Deus age através das pessoas. Então um dia eu estava tão desesperado, mas eu tentava não demonstrar, eu estava na minha, ficava na minha, até que uma pessoa chegou para mim e disse assim: você não vai morrer disso, você não vai morrer agora, você vai vencer. E a pessoa foi embora, não falou mais nada, só falou isso para mim. E essa palavra que eu recebi, eu falo para você: você não vai morrer disso, você vai vencer. Porque você é amado, incondicionalmente amado. Você só precisa fazer duas coisas. A primeira, eu já falei, lembrar quem você é. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Você não é servo de Deus. O servo é um empregado, que o dono dele não dá valor para ele, mas você é filho. Você é filho. Jamais te abandonarei, jamais te deixarei, diz o Senhor. Jamais, jamais. Estou contigo, não te mandei eu. Vai em paz, eu estou com você. A primeira coisa que você tem que se lembrar é quem você é. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. A segunda coisa que você tem que se lembrar é quem é Deus. Ele é tudo. Eu sou o tudo, eu sou o todo. Tudo que é Deus. Você é um com Deus e Deus é tudo. Tudo está no controle dele. Tudo está no controle dele. E ele habita em você. Você acha que perdeu o controle? Não, é a sua mente que está dizendo isso para você, mas você não perdeu o controle. Porque o controle está em você, que é Deus. Deus, ele controla tudo. Você só precisa agora se lembrar dessas duas coisas. Respira e se lembra. Você é filha de Deus, você é filho de Deus e Deus é um com você. As promessas dele não mudaram, ele continua sendo o mesmo. Deus é tudo que existe. Deus é tudo que existe. Deus é tudo que existe. O que precisa agora é você dominar a tua mente. Quem domina a mente governa. Escreve isso. Quem domina a mente governa. Então eu tenho falado sempre. Jesus, ele falou uma coisa muito fantástica. Jesus, ele é tão simples, ele fala de maneira tão simples, a gente tem que aprender com Jesus. Jesus disse assim: há alguém valente que entra e toma uma casa e faz a família refém. E ele governa naquela casa, porque a família está refém. Para que aquele valente saia de lá, é necessário que se levante um outro valente, mais valente que ele, entra na casa, amarra ele e coloca ele para fora. Aí a família estará livre. Jesus estava falando da nossa mente. A nossa mente, quando ela é atormentada por um valente, que é um pensamento crônico, abusivo, violento, esse valente põe toda a família refém, ou todos os outros pensamentos refém. E você passa a ser governado pelo medo. Mas Jesus disse, se entrar um outro valente, mais valente do que ele, e amarrar esse valente, colocar ele para fora, a liberdade vem nessa casa. Agora, preste atenção. Quem tem que ser valente? Eu tô perguntando. Quem tem que ser o mais valente? Quem tem que ser mais valente, gente? Você. É o que Deus disse para Josué. Seja forte, corajoso, não tenha medo. Você tem que decidir se libertar desses pensamentos. Ah, mas eu sou tão fraco. Para com essa baboseira de que você é fraco. Você é forte. Deus não fez ninguém fraco. É que você esqueceu a força que você tem. Decida ser forte e corajoso. A partir do momento que você decidir, a partir do momento que você disser, eu sou forte e eu vou vencer isso, ninguém te segura mais. Você é a consciência que observa o pensamento, que observa esse medo. Se você fechar os teus olhos agora,
Se você estiver passando por medo, por aflições e tudo mais, e você fechar os seus olhos agora, você vai ver o medo. E você vai dizer para ele, medo, eu não te escuto mais. Tem uma música que fala isso. Ei, medo, eu não te escuto mais. Acho que é alguma coisa assim. Tem uma música assim. Você não é obrigado a ouvir o que o medo está falando. Sabe o que você tem que fazer? Você se levantar, pôr o dedo na cara do medo e dizer, eu não te escuto mais, porque eu sou filho de Deus, eu governo nessa casa e vou dizer para você, medo, vai embora. Chispa, out, quero você fora daqui. Go! Você pode fazer isso? Aí, ó, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. É alguma coisa assim. Eu sou bom para cantar, hein? Ei, medo, eu não te escuto mais. É isso aí. Depois vocês ouçam a música, que é muito bonita. É o seguinte, gente. O medo, ele te paralisa e tira a tua identidade. Mas se você for mais valente que ele, você vence. Como que eu vou ser valente, Sérgio? Decidindo. Você vai fazer uma técnica comigo agora. Você vai fechar os teus olhos. A gente já fez essa técnica. E toda vez que você vier com medo atrás de você, você vai fazer a mesma coisa. Vamos lá. Fecha os olhos, vamos respirar. Inspira fundo e perceba o ar entrando nas suas narinas e nas partes aéreas. Segura, solta pela boca. Sinta o ar entrando e saindo pelas suas vias aéreas. É comprovado, quando você faz isso, a tua mente não consegue pensar. Porque você se torna o agora, você presta atenção no agora. Vamos lá de novo. Com os olhos fechados. Pensa no medo de alguma coisa. Você está vendo lá o medo? Olha lá o medo. Mas o medo não é você, o medo é um valente. E você vai dizer para ele, medo, diga, medo, saia daqui e vá embora. Saia da minha mente e vá embora. Eu não te aceito mais na minha mente, vá embora. Vá embora. Vá embora. Porque eu estou declarando e tudo que eu falo acontece. Eu cancelo todo medo. Eu cancelo todo pensamento ruim. E mando embora agora. Amém. É isso aí. Toda vez que o medo vier, faça isso de novo. Estou te mandando embora. Não aceito você mais aqui. Seja valente. Seja valente. Seja valente. Então, quando eu aprendi isso, eu comecei a fazer isso. Comecei a fazer o Ho'oponopono também. É muito bom. O Ho'oponopono, a Natália 038 me ensinou a fazer. Pegava no meu pé todo dia para fazer. E durante as minhas caminhadas eu fazia o Ho'oponopono, fazia afirmações e declarava, até que o medo foi embora. Até que o medo foi embora. Ele tenta voltar? Claro que ele tenta voltar. Mas quando ele tenta voltar, eu repito. Quantas vezes, Sérgio, eu tenho que fazer isso? Quantas forem necessárias. Quantas forem necessárias. Até que o medo diga, eu não consigo mais resistir a esse cara, vou embora. E ele vai embora. Uma das coisas que mais me dava medo eram as dívidas. O medo de ser cobrado, o medo de ser bloqueado. E eu passava por isso, eu não sabia que isso é psicológico. Presta atenção. O banco sabe que se ficar te mandando SMS toda hora, te ligando toda hora, por exemplo, o banco te liga.
Você fala, ó, eu não tenho dinheiro hoje, eu vou ver o que eu posso fazer, me liga semana que vem, me liga amanhã. Daí 20 minutos eles te ligam de novo. Sabia? Porque eles querem abalar o seu psicológico. Para você fazer o quê? Pagar eles? Não, pegar mais empréstimo. É isso que o banco faz. Eu não sabia dessas coisas. E eu estava sendo atormentado com o empréstimo do carro que eu havia feito. Queriam bloquear minha conta, queriam fazer isso, fazer aquilo. Até que eu descobri que você pode entrar na justiça e fazer a revisão dos juros do carro. Até que eu descobri que os bancos, você pode fazer também essas revisões e eles param de te cobrar. E eu vou convidar a Adriane Trindade, que é uma especialista nisso. Deixa eu ver como é que eu convido aqui. Deixa eu ver, cadê ela aqui? Vou convidar ela aqui para ela me falar comigo sobre isso, porque um dos maiores medos que atinge as pessoas é com relação à dívida. É com relação à dívida. Eu estou tentando achar você aqui, Adriane. E a Adriane, ela ensina a gente muito bem sobre isso. Cadê a Adriane? Adriane, se convida aí, cadê você? Estou tentando te convidar aqui. Apertei aqui, vamos ver se aparece aqui. A Adriane ensina muito a gente sobre isso. E às vezes aquilo que você... Cadê a Adriane? Tá aqui, mas cadê? Ah, tá aqui. Vamos ver se dá para você entrar aí. Tá conectando, Adriane. Aí, Adriane, chegou? Oiê, Só tá a sua foto aí. eu não sei como faz. Aperta para entrar a câmera aí. Adriane, Consegue? só tô vendo. Aí, agora sim. Ah, tudo bem? Tudo Sim. bem, Adriane. Adriane, é o seguinte, uma das coisas que mais assolam a mente das pessoas são os bancos. Aqueles intermináveis chamados do banco, SMS, e-mail e telefonema. Isso dá um desespero, que a pessoa acorda de manhã já sabendo que alguém vai ligar, não é isso? Exatamente. E o banco sabe que as pessoas se desesperam. O banco sabe que a única forma que ele tem de fazer você cometer erro é ele trabalhando no psicológico. Então ele fica sempre trabalhando. São várias ligações cartas, bloqueios, mensagens, são ligações insistentes, né? E é exatamente isso. E o banco faz isso. Todas as pessoas que querem receber, elas vão trabalhar no seu psicológico. É o agiota que fala que vai te matar, que fala que vai fazer alguma coisa com a sua família. Eu até entendo, em alguns casos, que isso pode acontecer mesmo, né? No Brasil, existem alguns casos como esse. Mas, 90% dos cobranças são um padrão psicológico. É justamente para fazer com que você pague além do que você ficou. Adriano, mas você tem ensinado a gente que existem formas de você negociar com o banco. A primeira coisa é não se desesperar, não entrar na história do banco. Porque o banco, o que, que ele quer? Vamos supor que você pegou 10 mil reais. Travou aí. Pagar 10 mil e você pagar 11 mil, para o banco não é vantagem. O banco quer que você renegocie. Ele quer que você divida em 24 parcelas para que você não tenha condições de pagar e para que depois de 10 mil vá para 100 mil. Bom, e existe uma forma da gente vencer isso. Você estava ensinando o pessoal que existe um momento certo, existe a hora certa, existe uma forma de fazer isso. Eu descobri, e você estava ensinando aí também o pessoal a fazer, que uma das coisas que o banco tem desespero é quando você pede um documento de evolução da dívida, né?
Sim, só que você pode pedir esse documento, mas muitas vezes as agências não querem te dar esse documento. E às vezes esse documento não vai te favorecer. Se você tiver no início da dívida, esse documento não vai te favorecer também, né? Então, assim, dependendo do quanto você deve e de que altura está a sua dívida, esse documento ele pode te ajudar, mas tem casos que ele não vai te ajudar. Na verdade, tem muitos casos que é só o tempo mesmo que vai te ajudar. Por exemplo, em alguns casos, você entrando na justiça, você tem o direito de você renegociar aquela situação. Por exemplo, em caso de empréstimos feitos um em cima do outro, atendi uma moça hoje na mentoria que ela está com 70% do salário dela sendo descontado da fonte por causa de empréstimos. Isso é ilegal, né? Agora, tem casos onde você acabou de pegar um empréstimo, o banco está no direito de te cobrar, porque você pegou agora, ele ainda não cometeu erros com relação a você. Então, se você pegou um empréstimo de 10 mil e você não conseguiu pagar, mas essa dívida tem pouco tempo, ainda não deu tempo do banco fazer juros abusivos em cima de você. Então, de certa forma, ele está correto em cobrar juros e alguma coisa. Quando que ele passa a estar errado? Quando ele cobra os juros muito além da média, que é justamente depois de um ano e meio, 2 anos, que é onde ele já colocou juros sobre juros sobre juros, que uma dívida, por exemplo, de 100, de 10 mil, pode virar 100, pode virar 150 mil. Aí é onde que ele cometeu realmente erros. Né? Ele cometeu, a gente fala erros, mas assim, é legalizado, né? O governo permite que ele cobre esses juros da gente. Só que moralmente não é legal, porque quando você empresta o seu dinheiro para o banco, ele te paga 6%. Ele te paga 1% ao mês na poupança, porque o dinheiro na poupança é você emprestar o seu dinheiro para o banco. 2 pesos, 2 medidas, né? E aí é injusto, né? Quando você pega o dinheiro com ele, ele te cobra 400% de juros. Quando você empresta o dinheiro para ele, ele te paga 6%. Tem uma coisa errada, né? Pois é. O Brasil é o país dos banqueiros. Pois é, isso nos Estados Unidos, por exemplo, não acontece, porque lá existe uma concorrência muito grande. São mais de 3 mil bancos. Aqui você tem Itaú, Bradesco, Santander, né? Caixa Econômica, é porque no máximo 10 bancos, se você tem mais conhecidos, né? Então a concorrência, ela é desleal. É como se fosse um cartel, todos eles são fechados, todos eles trabalham juntos nas mesmas condições, você fica refém dessa situação. Nos Estados Unidos, não, são mais de 3 mil bancos. Esse sistema que foi criado no Brasil como Serasa, o Serasa é uma empresa privada, ela não tem o direito de expor os nossos dados, ela não tem o direito de negativar o meu nome, de expor o meu nome, de me expor. Então, assim, tem uma série de direitos que a gente tem que a gente não conhece. É exatamente como a gente falar que a gente tem fé, mas a gente não conhecer a Bíblia. É a gente não conhecer os nossos direitos, as leis que regem a nossa vida. Se hoje você tem uma cobrança indevida, eles estão te cobrando demais, você tem que falar com o atendente. Olha, a partir desse momento, eu estou gravando a ligação, e se você insistentemente continuar me cobrando depois que eu já te disse que eu não tenho condições de pagar, eu vou entrar com um processo contra você. Me fala qual é o seu nome, a sua matrícula. Eu estou gravando a ligação. Né? Aí, claro, que se prepara para falar isso. Né? Segundo a lei tal, você não tem esse direito de me cobrar. Por exemplo, a dívida já passou de 5 anos. O banco vendeu a dívida para outra pessoa, aí um outro banco que você nunca ouviu falar está te ligando. Nós vamos tomar sua casa, nós vamos fazer isso, vocês não vão fazer nada. Eu não devo nada para você, se você continuar me ligando, eu ainda vou te processar. Eu nunca peguei nada com você, você comprou a dívida do banco porque você quis. Né? Então, assim, quando você fala dos seus direitos, você conhece os seus direitos, é muito difícil você ser manipulado, né? Você sabe o que eu estou vendo agora? Você sabe o que eu estou vendo agora? Eu estou vendo você com essa garra falando aí.
quando a gente fala assim que a gente tem que se tornar valente, as pessoas só acham que é só espiritual. Ah, eu tenho. Não, tornar valente é pelo conhecimento. Você se torna um valente. Você se torna valente, porque você tem a informação. O que a maior parte das pessoas não sabem é que, quando você não tem informação, qualquer coisa que a outra parte te falar, você fica refém. Agora, imagina se você tem direito, você fala, não, peraí, o meu direito é que... Quer ver um direito muito negado? Eu não posso, pela lei, esperar mais que 20 minutos na fila do banco. É lei, não pode ficar mais de 20 minutos. Eles têm que colocar funcionários para nos atender. Agora, o que eles fizeram? Eles colocaram cabo de internet para você poder ligar o seu celular. Você está carregando, estiver no seu celular, você não vai ver a hora passar. Mas por quê? Porque muitas pessoas chegavam lá, eu tenho direito, eu tenho que ser atendida em menos de 20 minutos. E aí, gente, tudo é feito de maneira para nos enganar. Coloca uma mesinha, uma cadeirinha para você sentar. Você pode lembrar, antigamente a gente ficava horas e horas e horas em pé na fila do banco. Mas a internet nos deu informação rápida, né? Eu vou ali na internet, eu busco informação rápida. Então, se você está nessa situação, é claro que tem casos e casos. Lá na mentoria, a gente vai destrinchar casos e casos. Mas com relação a bancos e com relação a instituições, elas trabalham muito forte no nosso psicológico. Então, assim, existe um caminho muito simples para você poder pagar suas dívidas, para você sair dessa situação. Você só precisa tomar a decisão de fazer. Porque é muito fácil você ter informação e não fazer. Verdade. Agora, não adianta. Informação sem ação é ilusão. Agora, o que eu quero, eu fiz questão de chamar você e nós participamos do grupo, porque assim, as pessoas levam muito pela fé religiosa. Ah, eu vou falar isso, eu vou falar o nome de Jesus e tudo vai acontecer. Olha, isso é uma coisa que nós temos que falar. Porém, nós temos que buscar conhecimento. Porque nós temos o conhecimento, a gente é só ir lá e exigir o direito da gente. Então, às vezes, a pessoa fica ali clamando, orando, e Deus está lá. Faz uma mentoria ali, ó, vai atrás do seu direito. E a pessoa fica achando que é um anjo que vai descer do céu. Não, é você que tem que tomar atitude. É você que tem que buscar conhecimento. Está me ouvindo? Não. Eu falei aqui que as pessoas buscam muito a religiosidade e esquecem de buscar conhecimento. Conhecimento. Quer ver, ó, tem uma pessoa falando aqui, ó, não tenho coragem de abrir o aplicativo do banco para ver quanto está a dívida. É o medo, né? Só que, olha aqui que o conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Por que você precisa abrir e saber claramente o quanto você deve? Porque essa verdade é que vai te libertar. Ali, enquanto você não abre o aplicativo do banco, enquanto você não anota tudo que você deve, você vai levando, você passa o cartão, isso daí não tem problema não. Vamos ver o que vai dar. Você vai empurrando a barriga, mas quando você consegue tomar essa decisão, colocar ali no papel e fazer o que precisa fazer, você precisa, quando você consegue colocar isso no papel, quando você consegue vencer esse medo, porque não vai mudar. Se você abrir o aplicativo ou não, a sua dívida não aumenta, também não diminui. Se você tomar ciência da dívida ou não muda nada. Isso é uma coisa que a gente criou na nossa cabeça. Se a gente não olhar, a gente não vai sofrer, né? Os olhos não veem, o coração não sente. Mas isso é mentira, porque sente sim. Você fica o tempo todo namorado, né? São os ditados populares que a gente acredita como uma realidade, como uma verdade. A gente acredita que não vai sentir, mas sente, claro que sente. Adriane, a primeira coisa que a pessoa precisa é buscar ajuda. Quando ela tem medo e não sabe o que fazer, buscar ajuda de quem sabe o que fazer. Buscar ajuda é o primeiro passo. É a mesma coisa, eu estou doente, aí eu fico na minha casa, eu tomo chá, eu tomo remédio, eu faço tudo da minha cabeça.
Mas enquanto eu não vou buscar ajuda de alguém que já fez aquilo que eu fazia, ó, quando eu estava endividada, que eu fiz isso, eu achava que eu devia 10 mil reais. Quando eu fiz as ações, foi quando eu criei esse método, quando eu coloquei em prática mesmo, quando eu fiz, eu devia 40. Então isso me assustou demais. E eu tive que tomar aquela decisão por conta da situação que eu estava. Eu não tinha mais para onde correr. Ah, mas tem gente que fala assim, eu não entendo como alguém pede dinheiro para agiota. É o desespero, é o medo, é o pânico que faz a gente tomar as decisões erradas. E às vezes a gente precisa de procurar uma ajuda profissional. Alguém que fala, faça isso. É como o Sérgio explica sobre a questão de ser paciente. Infelizmente, não sei como que eu posso mais causa aqui. A questão de ser paciente que o Sérgio fala, de você ter um remédio e você tomar o remédio adequadamente. Se você tomar um remédio. Eu acho que o seu cabo está com problema aí. O pessoal está reclamando que não está ouvindo. Eu tô ouvindo com dificuldade também. Você dá um minuto, eu vou sair daqui, eu vou entrar no computador. Tá, vai lá, vai lá. Bom, resumindo aí, gente, o que eu estou falando é o seguinte. O que eu estou falando é o seguinte. Deixa eu ver como é que tira isso aqui, que agora eu não sei como é que tira. Ô, Adriane, eu não sei como é que você vai entrar no computador, porque eu também não sei como é que tira aqui. Tá, eu vou. Arrumou aí? Bom, é o seguinte, gente. Nós estamos resumindo aqui, é o seguinte. Por que eu chamei a Adriane? Porque parte do desespero que eu passava era por falta de informação. Eu não sabia que eu podia recorrer a tudo isso. Eu achava que o banco podia fazer tudo. E não podia. O banco não pode fazer tudo isso. Estão dizendo para você tirar o fone. Não sei se é isso. Bom, quando você passa a ter conhecimento, quando você passa a saber os direitos que você tem, até o banco passa a te tratar melhor. Porque eles sabem que você... Agora, tem muita coisa aí falando na internet, muitos vídeos aí, faça isso, faça isso, faça aquilo. É como a Adriane falou, pode se tornar como é que fala? Uma ratoeira, né? Pode fazer aquilo, se você fizer aquilo, você pode simplesmente estar usando aquilo contra você. Então toma cuidado, não vai em qualquer historinha de internet não, porque tem muita desinformação também. Eu fiz questão de falar aí sobre a evolução da dívida, porque eu vejo isso todo dia na internet, todo dia, mas cada caso é um caso, você precisa de acompanhamento. Deixa eu perguntar aqui, quantos que estão nessa live hoje, que estão fazendo a mentoria com a Adriane? Deixa eu ver aí, quantos estão, se tem alguém aí fazendo. Deixa eu ver quantas pessoas estão fazendo mentoria com a Adriane. Olha lá, Karine está fazendo. Ô Karine, você aprendeu alguma coisa aí? Já aprendeu alguma coisa que você falou, isso aqui eu não sabia, eu estou aplicando? Tem mais gente aí. Quem que pode falar alguma coisa rapidinho aí? Olha, eu estou fazendo a mentoria. Olha lá, Karine, já sim. Então está aprendendo alguma coisa, está fazendo alguma coisa. Eu vou fazer nessa segunda turma que começa dia 30. Vai começar uma nova turma aí. Eu queria indicar vocês, gente, para vocês participarem. Por quê? Porque você passa a ter conhecimento, você se torna um valente. Você se torna um valente, ninguém vai fazer com você o que acha que pode fazer, não. Ouviu, gente? Tá assistindo, mas não consegue entrar. Pera aí, vamos ver se eu consigo fazer você entrar aqui agora. Convite enviado. Vamos ver se dá agora, Adriane. Quem quiser é só chamar a Adriane. Adriane, estou tentando te chamar aqui de novo.
Tô te chamando aí, Adriane. Bom, gente, o resumo é isso. O resumo da história é isso. Eu não estou conseguindo te chamar. Eu não estou conseguindo te chamar, Adriane. Bom, é o seguinte, gente. Eu quero explicar para vocês uma coisa. Deus, Ele nos ajuda em tudo. Em tudo. Só que você tem que fazer a sua parte. Você tem que buscar conhecimento. Eu faço afirmações, aí Deus te dá a oportunidade de você aprender como lidar com o banco. Você tem que saber a linguagem do banco. Bom, nós vamos daqui a pouquinho encerrar a live, porque é assim. É o seguinte, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Fazer afirmações, orar, buscar a Deus, tudo isso é muito importante. Mas você precisa buscar conhecimento. Se você não tiver conhecimento, não vai adiantar, porque você vai continuar com medo, porque qualquer ligação do banco, você vai tremer na base. Entendeu? Bom, é o seguinte, quem quiser fazer a mentoria com a Adriane, dá para você deixar o seu telefone aí? Porque eu não estou conseguindo convidar você, alguma coisa aconteceu aí que eu não estou conseguindo convidar. Você está convidado, mas não consegue entrar, não sei o que aconteceu. Convite enviado. Não consigo, Adriane. Bom, dá para colocar o telefone aí? Coloca o telefone aí, o pessoal entra em contato com você. Ou o pessoal pelo próprio TikTok manda um direct para ela. Vai começar uma nova turma. Ó, o telefone está aí, ó, gente. O telefone da Adriane está aí. Acho que dá para todo mundo ver. E é isso. Vamos fazer essa nova turma aí, vamos buscar conhecimento e não vamos ter medo mais. Vamos ser valente. Valente é aquele que conhece. Conhece quem é Deus e conhece as leis que te protegem. Vamos ficando por aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês. Ó, o telefone está aí. Tem muita gente participando da mentoria. Eu mesmo aprendi muita coisa. Sério, se eu sou cristão? Eu sou. Eu sou filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Valeu? Gente, um abraço para vocês. Vamos lá para o nosso grupo. Quem quiser participar da minha mentoria, é só me chamar no privado aí, no direct, que você entra para a mentoria, tá bom? Tá bom, gente? Um grande abraço, um grande beijo. Vamos abrir o nosso grupo lá, meia horinha só para vocês conversarem, para nós conversarmos, e tudo já deu certo. Olha, antes de encerrar aqui, deixa eu falar uma coisa. O pai da Débora está internado, né? Ele operou, todos vocês sabem do grupo. E eu quero pedir para vocês agora, nós energizarmos o casal mandando cura. Vamos enviar cura. Declare comigo, pai da Débora curado. Vamos lá. Escreve aí, gente. Vamos escrever aí, cura. Cura total. Eu não me lembro o nome dele, eu sei que ela falou, eu não me lembro agora. Se alguém se lembrar, coloca o nome dele aí para a gente falar o nome dele e ele vai receber a nossa mensagem agora. Cura total. Recebe cura. Vamos mandar energia positiva. Pai da Débora, recebe cura.
Recebe cura, recebe cura, recebe cura. Vamos todos juntos com a Débora agora. Débora, mentaliza o teu pai, como você disse, você estava falando com a mente dele, e nós nos tornamos um agora com o Criador e com você e com ele agora, e falamos, reage, reage e recebe cura. Nós te enviamos cura. É isso aí, cura total. Querida, se sinta amada, se sinta protegida pelo Criador e por todos aqueles que já te conhecem aqui no grupo, tá? Um grande beijo, nós vamos continuar falando lá no nosso grupo. Um grande beijo a todos vocês e continuem declarando, cura total. Ela me disse uma coisa hoje e eu concordo com ela. Essa madrugada ele vai reagir e vai ser uma bênção para todos nós amanhã, sabemos disso. Grande abraço a todos vocês. Vamos lá para o nosso grupo. Tchau, tchau, gente.